Hoje nós vamos dar sequência aos temas dessa quarta-feira. Semana passada, como relembrou o pastor Adalberico, foi falado sobre Jesus, o pão da vida. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série de temáticas falando sobre a identificação de Cristo. E hoje nós vamos estar falando sobre Jesus, a luz do mundo. Como é que seria um mundo que você vive hoje sem luz? Você consegue aí mentalizar algo a respeito? Como é que seria um mundo onde não existisse a energia solar? A luz emitida pelo sol. Você consegue imaginar também? Você já vai imaginando aí, já que a gente não apagou as luzes. Você consegue imaginar também um mundo sem energia elétrica, que produz a luz em grande quantidade para todo o planeta? Como é que seria um mundo sem lâmpadas? Um mundo sem fluorescentes, sem refletores? Como é que seria um mundo assim? Seria fácil de viver num lugar assim ou seria muito complicado? Ou será que existiria vida até de uma forma mais ampla? Se a gente está falando até da luz emitida pelo sol. Hoje eu quero levar você inicialmente a essa reflexão, porque foi exatamente usando essa demanda, essa necessidade tão importante da humanidade de ter iluminação, que Jesus, certa feita, está lá escrito em João capítulo 8, versículo 12, que é o texto base que nós vamos usar aqui nessa noite. Jesus, certa feita, falou. O evangelista diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos falar todos juntos esse versículo? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, com essas reflexões aí sobre a gente fazendo essas observações sobre a importância da luz nos nossos dias, foi que Jesus tentando, e olha que ele falou isso há muito tempo atrás, mas um povo também que carecia de luz. Naquela época não tinha a energia elétrica que nós temos hoje, mas existiam formas de iluminação. E foi exatamente tentando fazer essa comparação entre a luz natural, a luz produzida e a luz espiritual, é que Jesus se colocou nesse lugar dessa última mencionada, da luz espiritual, e tentou transmitir uma grande lição que ficou registrada no Evangelho de João e que chega para nós até nessa noite. Quando ele disse: eu sou a luz do mundo. A palavra luz que ele usa aí é a palavra no grego phos, que significa o que é exposto à visão. Também tem traduções como brilho, como tocha, coisas que transmitem alguma forma de luminosidade, alguma forma de luz. Foi exatamente essa palavra que Jesus usou, né? Phos do grego, aí apareceu fósforo, que lança, né? Uma vez produzida, lança chama, né? Lança aquela centelha. Jesus vai usar aquela palavra para dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que é capaz de iluminar o mundo que está em trevas. Eu sou aquele que é capaz de iluminar vidas que estão na escuridão. Eu sou capaz de iluminar aqueles que estão como que tateando pelos os caminhos da vida sem ter uma luz a seguir. Eu sou a luz do mundo para aqueles que acham que estão no túnel que não aparece nenhuma luz. É exatamente para esse tipo de público que Jesus se direciona. Ao mesmo tempo que ele está falando para os seus discípulos, ao mesmo tempo que ele está falando para os seus opositores, Jesus deixa uma lição para toda a humanidade. Ele se apresenta de uma forma que o identifica como algo tão necessário para a humanidade como a luz. Só que ele amplia o seu conceito: eu sou a luz do mundo. Você tem uma iluminação na sua casa, você tem uma iluminação no seu carro, você tem iluminação no seu trabalho, nós temos uma iluminação nesse local. Jesus, de uma forma muito mais ampla, ele diz: eu sou a luz do mundo. E é interessante notar que nós podemos observar e tentar explorar um pouco essa forma de identificação de Cristo, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, em alguns aspectos. A gente precisa tentar, de alguma forma, tornar palpável essa afirmação de Jesus, quando ele diz: eu sou a luz do mundo.
E a primeira dessas formas de concretizar isso aí, eu diria que Jesus, como a luz do mundo, é aquele que nos dá a direção. Jesus, como a luz do mundo, é aquele que nos dá a direção da vida. Você consegue imaginar, e hoje eu quero fazer vários exercícios aqui com vocês. Falamos sobre a luz no início. Quais são as funções da luz? A luz tem a função de abrir caminho, iluminar o que vem adiante, tornar conhecido o que você tem adiante de você, por onde você passa. Essas são algumas das finalidades da luz. Um carro, por exemplo, com farol, quando começa a anoitecer, você liga o farol do seu carro, justamente para quê? Para ver com mais facilidade tudo aquilo que ao anoitecer você tem a dificuldade que não teria quando tem a luz natural, a luz do dia, a luz do sol. Um barco, por exemplo, o farol lhe ajuda muito para ele ter senso de direção. Tanto o farol que fica na terra como a sua própria luz, a luz que fica no barco, para iluminar, para ver se não tem rochedos, para ver se não tem lugares perigosos dos quais ele tenha que se desviar. A luz nos carros, a luz em embarcações. Quantos aqui já não usaram uma lanterninha em algum lugar muito escuro, porque sabia que só aquela luz emitida por aquela lanterna vai lhe ajudar a evitar algum perigo, um degrau que possa ter à frente, quem sabe um obstáculo que possa fazer você tropeçar, e num local escuro, quem sabe numa mata, quem sabe num depósito sem iluminação, você usa uma lanterna para poder saber o que vem adiante. E você conseguiria imaginar passar por todos esses lugares, ou então usar todos esses mecanismos que nós falamos se não tivesse a luz? Imagine carros com seus motoristas dirigindo à noite sem farol, sem as luzes do carro. Como é que seria? O trânsito já é perigoso com farol, imagine se não existissem os faróis dos carros. Imagine uma embarcação que não tivesse aquele grande refletor para poder focar algumas áreas, para ver se está perto ou longe das margens. Eu já fiz parte de uma organização missionária, já liderei uma organização missionária no Amazonas, e nós fazíamos muitas viagens de barco. Era uma missão que existia só para evangelizar os ribeirinhos. E durante algum tempo nós, para ganharmos tempo, porque as distâncias são muito grandes da capital para os municípios que nós fazíamos as missões, eram viagens que duravam em média entre 8 a 12 dias. Então a gente, para ganhar um pouquinho mais de tempo, a gente viajava também à noite. Ou seja, quando não dava para evangelizar, quando não estava em terra firme, o piloto do barco dizia: olha, vamos, para ganhar tempo, eu vou ficar navegando até onde eu aguentar, até onde não me der sono, eu navego, assim a gente ganha um pouco de tempo. E depois o barco em algum lugar. Depois de algum tempo a gente percebeu, tinha os perigos dos grandes troncos que flutuavam nos rios, né? Daqueles bolos de matos que se formam dependendo da estação lá no norte, e aquilo ali quando engata no motor, lá nas hélices do motor, o barco para onde tiver. E a gente começou a perceber que havia muitos perigos, e nós decidimos depois, e mesmo com a iluminação que ele tinha, e não podia ficar ligado o tempo todo aquilo, mas quando ele presumia que tinha algum perigo, ou então quando batia algum tronco no barco, ele imediatamente ligava aquela luz e focava por perto as águas próximas do barco para saber se ali havia algum perigo. Mas ele desligava aquela lâmpada, aquele grande farol, e os perigos podiam vir pela frente. Depois de algum tempo a gente decidiu não mais viajar à noite. Começou a se tornar um risco desnecessário. Viajar à noite era muito mais perigoso do que perder algumas horas que seriam depois, com trabalho, quem sabe, mais adiantado, a gente conseguia repor. E paramos de viajar à noite. Mas aquela luz que tinha no barco era a possibilidade que tinha para o piloto do nosso barco de ele saber se havia algum perigo por perto de onde ele estava navegando. E mesmo assim não era o suficiente. Aquela luz não podia ficar ligada o tempo todo, porque senão ela queimava, ela pifava. Então ele ligava, fazia o foco que ele queria ao redor do barco, navegando, e logo em seguida desligava. Agora você consegue imaginar um barco que navegasse à noite sem esse farol, mesmo que ligando poucas vezes, carros sem seus faróis? Imagine você indo naquele depósito escuro que não tem nenhuma iluminação, sem uma lanterna. Você estaria bem vulnerável a muitos riscos. No trânsito você estaria sob risco de atropelar alguém, de bater em outro carro.
no barco, de bater em alguma rocha ou então alguma coisa, um tronco, e poder causar danos à embarcação. Sem a lanterninha naquele lugar que você tenta ir para procurar alguma coisa, poderia ter algum perigo que levasse, algum obstáculo que levasse você a cair. Enfim, a importância da iluminação, a iluminação serve para nos dar a direção, para saber o que vem pela frente. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele nos dá um pouco desse sentido. Jesus, como a luz do mundo, ele dá direção às nossas vidas. Observe bem que uma das características da luz como sendo abrir o caminho, iluminar o que vem adiante, é exatamente o que Cristo estava querendo dizer. Com Cristo, em sua vida, ele é capaz de lhe dar senso de direção. É por isso que as pessoas que ainda não receberam a salvação em Cristo, nós costumamos chamar de perdidos. Você, se colocado no lugar num escuro, sem iluminação nenhuma, você não consegue chegar a lugar nenhum, você não tem senso de direção. Jesus, quando diz eu sou a luz do mundo, ele está falando exatamente isso. Você precisa de luz na sua vida para andar confiantemente. Se dependêssemos somente da luz natural, tudo bem, quando a temos em mão, quando temos ela disponível, tranquilo. Para a questão de andar, de ter um referencial, de sair e ter um destino. Mas e quanto à sua vida? Quanto às vidas de todas as pessoas da humanidade? Quanto às vidas dos perdidos? Qual a solução? A solução é Jesus, a luz do mundo. Jesus nos dá um senso de direção. É por isso que nesse versículo 12 que nós lemos há pouco, ele diz, eu sou a luz do mundo e quem me segue nunca andará em trevas. O que é o andar em trevas que Jesus menciona aí? O andar em trevas é justamente caminhar sem a luz de Deus. O andar em trevas é justamente não ter senso de direção na vida. É andar na escuridão, é andar nas trevas. E Jesus pega e diz, olha, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Jesus está garantindo que para aquela pessoa que tem ele em seu coração, para aquela vida que se entregou para que Jesus ocupasse o senhorio dela, Jesus está dizendo, eu vou iluminar o que vem pela frente. Se o senhorio da sua vida é de Cristo, existe a luz de Deus na sua vida, no seu caminhar, e Deus está dizendo, eu vou lhe dar senso de direção. Você não vai andar perdido como quem tateando no escuro, sem nenhuma lanterna, sem nenhuma lâmpada, sem nenhum farol. Eu sou a luz do mundo para você. É interessante observar, irmãos, que o ser humano sem Deus caminha sempre sobre, a gente diz, podemos dizer que sem direção, sem senso de direção, mas na realidade, se anda em trevas porque não tem Deus em seu coração, é porque existe alguém do reino das trevas que assume a direção dessa vida. Então, por várias vezes na Bíblia é citado que o mundo jaz no maligno, que a nossa luta não deve ser contra a carne ou sangue, que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Você consegue pensar nisso? Jesus nos libertou do império das trevas, da escuridão, da perdição e nos transportou para o seu império de amor. Você não faz parte mais da escuridão. Você agora tem senso de direção na vida. Jesus, a luz do mundo, está em seu coração e está dizendo, eu vou iluminar o que vem pela frente na sua vida. Eu vou ser a luz da sua vida. Você não mais habitará em trevas. Você terá direção, você terá iluminação. Eu apontarei os caminhos, eu iluminarei os caminhos que você tem que seguir. Há um salmo, um versículo de um salmo que é muito conhecido pela maioria dos crentes, que é o Salmo 119, 105. A versão mais antiga dizia, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? A versão NVI muda um pouquinho, diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu li certa feita um comentário que dizia o seguinte, eu não sei se faz muito sentido, mas falava-se que no tempo dos peregrinos que atravessavam aqueles grandes desertos,
que não existia iluminação, não existia lanterna LED, não existiam os postes, não tinha nada disso. Iluminação pública. As pessoas que precisavam fazer as travessias e não podiam parar nos desertos por questão de tempo, de segurança ou então de prazo a ser seguido, elas costumavam colocar uma espécie de uma adaptação de uma candeia em seus tornozelos e amarravam para que cada passo que dessem, elas tinham a iluminação daquele exato momento de onde elas estavam pisando. E no passo seguinte, uma outra luminária dessa no outro tornozelo iluminava o seu próximo passo. E assim por diante. Era assim que faziam os peregrinos quando tinham que andar no deserto. Uma espécie de luminárias que eles colocavam à base de azeite, de óleo, amarrada em seus tornozelos. Mas essa luminária só era capaz de iluminar cada um dos seus passos. Mas cada passo era um a menos na direção que eles queriam chegar. Era um a menos no destino que eles tinham planejado. Eles tinham a segurança, eles tinham a iluminação para aquele passo. E era exatamente isso que parece que o salmista queria dizer. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, Cristo, Deus e a sua palavra estão unidos para dizer para o cristão o seguinte: eu vou iluminar a sua vida. Creia na minha palavra, obedeça os meus mandamentos, observe as minhas leis e eu estarei iluminando cada passo da sua vida. Jesus é a luz do mundo. Ele diz que ele dá a direção, o senso de direção para aqueles que são filhos seus. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo esse salmo, ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Parece que a palavra de Deus quer nos dizer o seguinte, que quando Cristo está em nossas vidas, nós temos essa garantia que nós jamais andaremos nas trevas. Mas ao mesmo tempo, a interpretação que eu faço é de que parece que Deus trabalha por etapas em nossas vidas. Deus é um Deus de processos. A lâmpada amarrada no tornozelo, a luminária amarrada no tornozelo do salmista, que dizia: a tua palavra é como semelhante a essa luminária que ilumina os meus passos, dá a entender que Deus é luz da nossa vida, mas ilumina um passo de cada vez. Ele ilumina o caminho à medida que nós seguimos, à medida que nós obedecemos, à medida que nós o ouvimos, ele vai iluminando o caminho que nós damos os passos certos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz que ilumina os meus passos. Você consegue entender isso aí? A luz do mundo é aquele que rompe em meio às trevas, mas é aquele que de uma forma pessoal quer iluminar cada um dos seus passos, quer fazer parte de um processo da sua vida, quer, diante da obediência à palavra de Deus, diante da observação das Escrituras Sagradas, diante de uma vida que segue o caminho que Deus determinou, à medida que fazemos isso, Deus vai iluminando os seus passos. Lâmpada, lâmpada, iluminação. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Então, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, partindo de uma forma assim, digamos, mais detalhada, ele é a luz do mundo que é capaz de dar senso de direção para a sua vida. Aquele que tem Jesus como a luz do mundo não anda nas trevas. Aquele que tem Jesus como a luz do mundo em seu coração não é que vai ter todo o caminho iluminado, mas é que a cada passo, Jesus, através da sua palavra, vai estar te iluminando. Ele dá o senso de direção. Para aquele que tem Jesus no coração, ele é aquele que mesmo você caminhando numa noite bem escura, ele está iluminando cada um dos seus passos. Ele nos dá o senso de direção. Como luz do mundo, de uma forma bem pessoal, ele dá senso de direção à vida daquele que o segue, que o obedece. Jesus, como a luz do mundo também, é aquele que, além de dar o senso de direção, é aquele que é capaz de revelar o oculto, é aquele que é capaz de revelar o escondido.
Imaginemos que estivéssemos aqui numa brincadeira que é muito comum em retiros, que é aquele caça ao tesouro. Geralmente é feita essa brincadeira nos retiros à noite. E se você não tiver uma lanterna por perto, você dificilmente vai conseguir descobrir onde está a próxima pista, onde está o tesouro, porque geralmente ele é escondido num lugar bem escuro, num lugar bem afastado e num lugar bem difícil de você encontrar a pista ou até mesmo o tesouro. É assim que funciona? O pessoal aí dos retiros. Então imagine que se você não tem uma luz e você sabe que existe algo, mas não sabe onde está, dificilmente você vai encontrá-lo, dificilmente você vai descobri-lo. A semelhança das nossas vidas. Se você tem algo oculto no seu coração, se você tem algo escondido na sua vida, dificilmente alguém vai saber se você não falar. Dificilmente alguém vai saber se não tiver sido descoberto. E Jesus também, como sendo a luz do mundo, é aquele que é capaz de revelar o escondido. Essa é uma outra característica da luz, falando em nossos tempos. Revela o que está escondido. Se algum lugar está muito escuro e você de alguma forma tem um facho de luz naquele lugar, naquela localidade, rapidamente você consegue descobrir coisas que seus olhos não estavam desvendando na escuridão. Jesus, como sendo a luz do mundo, tem essa capacidade de revelar o escondido. E tratando de vidas, eu quero dizer o seguinte, que a vida do crente deve espalhar brilho, não deve espalhar nenhuma espécie de penumbra, nenhuma espécie de trevas, porque para Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. De uma forma bem pessoal, quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, Ele quer dizer e nos garantir que Ele vai estar sempre iluminando o nosso caminho, mesmo que seja passo a passo, que Ele vai sempre nos trazer a luz, mesmo em meio à escuridão, que aquele que está com Ele não andará em trevas, porque Ele é a luz do mundo, mas ao mesmo tempo Jesus, quando diz que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo que essa luz que Ele é capaz de tornar qualquer coisa aos olhos humanos que talvez seja escondida, oculta, revelada aos olhos dele. Jesus, como a luz do mundo, revela o escondido. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai notar que o líder, o rei das trevas é Satanás. Ele que gosta das coisas encobertas, é ele que gosta de levar as pessoas a agir na calada da noite, né? Como é a expressão que se usa na língua portuguesa, né? Quando algum acordo que não pode vir a público, alguma coisa corruptível, e aqui no nosso país essa palavra já está bem entendida por todas, geralmente dizemos que foi feito na calada da noite. O príncipe das trevas age assim, na calada da noite. Ele age no oculto, ele age no escondido. Então, quando ele espalha escuridão sobre vidas, ele leva pessoas a agirem na escuridão. Ele leva pessoas a agirem na calada da noite. Ele leva pessoas a terem coisas que são envergonhosas, porque ninguém esconde aquilo que é bom. Quando você esconde algo é porque é vergonhoso, porque é ilegal, porque é imoral. Não é isso? Ninguém esconde algo que é agradável, né? Ninguém esconde algo que é bonito, que você faz que é belo. Ninguém esconde uma virtude. Nós escondemos coisas que são feias. Nós escondemos coisas que são erradas. Nós escondemos coisas que são pecaminosas. Mas Jesus, a luz do mundo, vem para nos lembrar que a Ele é revelado tudo o que é escondido. Para Ele não há escuridão, para Ele não tem penumbra, para Ele não há trevas. Jesus, certa feita, o apóstolo Paulo, na certa feita, em Colossenses 1,13, falou: porém nós que servimos a Deus, somos libertos das garras do maligno, das garras malignas e do poder das trevas. Pense bem nisso. Se fazer as coisas na calada da noite, se esconder aquilo que é errado, faz parte de toda a artimanha de Satanás. Faz isso, ninguém está vendo. Continue fazendo aquilo, ninguém está sabendo. Continua nesse pecado, nunca foi revelado. Você nunca falou para ninguém, continua fazendo. Mas a palavra de Deus vem e nos diz assim, que Jesus, como sendo a luz do mundo, não há trevas diante dele. Não há nada oculto que não possa ser revelado com a sua luz.
É por isso que Ele nos tirou das trevas. Nós somos libertos de todo esse poder maligno e colocado diante da sua maravilhosa luz. Não pode haver coisas escondidas, não pode haver maracutaias, não pode haver negócios feitos por baixo dos panos na vida de um cristão. Porque para Deus, a luz dele está lá nisso que você está fazendo. É por isso que nós devemos ser bons estudantes. E o estudante cristão, ele não cola, porque ali tem trevas, mas a luz de Deus está lá apontando, ó, aquele refletor de Jesus. Ó, seu professor não está vendo que você está colando não, mas eu estou, viu? É por isso que o profissional cristão tem que ser honesto, porque senão outro refletor dos céus vem. Seu chefe não pode estar sabendo, não está sabendo o que você está fazendo não, mas eu estou. A luz do mundo é aquela que revela o oculto. A luz do mundo é aquela que revela o que está escondido. A luz do mundo é aquela que se projeta diante de atos das trevas. E essas coisas não podem existir na vida de um cristão. Não pode existir. Efésios 6,12 diz: o príncipe das trevas, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a luta do cristão. É lutar contra este mundo que está em trevas e não fazer parte delas. Esse é o meu desafio como cristão. Esse é o seu desafio como estudante, como trabalhador, como empresário, como servo, como serva de Deus. Esse é o nosso desafio diário. Não deixar que nos contaminemos com as trevas e nem achar que estaremos escondidos em meio a elas. Porque Jesus, a luz do mundo, é aquele que revela o escondido. Certa feita, no livro de Daniel, um livro profético, Daniel fala no capítulo 2, versículo 22. E eu achei essa passagem muito profunda para nós falarmos sobre a luz do mundo. Daniel, falando sobre Deus, ele diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido. Está lá em Daniel 2:22. Deus tem o poder da transparência. Deus tem o poder da revelação. Tudo, mas tudo, absolutamente tudo se torna bem claro diante de Deus. Você não faz nada às escondidas de Deus. Você não pensa em fazer nada que não seja do conhecimento de Deus. Não há palavra da sua boca que ainda vá ser dita que já não tenha passado pela mente do Senhor. Ele revela o profundo e o escondido. Deus pode ver nos detalhes tudo aquilo que olhos humanos não podem ver. E Daniel acrescenta: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas. De Deus nada se esconde, ele conhece o que está em trevas. Lembre-se do refletor dos céus. Ele está vendo tudo. Ele sabe de todas as coisas. É por isso que o cristão tem que viver uma vida íntegra, uma vida consagrada, porque ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas. Você lembra lá da história da igreja primitiva, bombando lá nos seus inícios, nos seus primórdios, e no início a igreja crescia cada vez mais, começa com 12, 120, 3.000, 5.000, depois Lucas já vai falar em milhares, depois uma multidão. Mas o diabo tinha que estar lá para tentar estragar tudo. E o que ele tenta fazer? Lançar trevas sobre a igreja que estava dando seus primeiros passos na face da terra. Um casal que fazia parte da igreja chamada Ananias e Safira, quando vê lá, isso é registrado no final do capítulo 4 de Atos, que as pessoas, como Atos 4 vai falar muito, que viviam na comunhão e no partir do pão, estavam sempre juntas, tudo era em comum entre eles. E as pessoas também necessitadas começaram a fazer parte dessa igreja. E o que as pessoas de mais posse dessa igreja faziam? Vendiam parte de suas posses, uma de suas posses, vinham e entregavam todo o valor daquilo que foi vendido, do bem vendido, para os apóstolos repartirem entre os mais necessitados.
Ananias e Safira viram isso. Inclusive ficaram muito motivados por causa de Barnabé, que vendeu uma propriedade e pegou todo o dinheiro dessa propriedade e disse, está aqui para os apóstolos, olha, vocês possam ajudar aí os necessitados da igreja. Ananias e Safira, um casal dessa igreja primitiva, viu isso e disse, vamos fazer uma coisa, a gente tem lá um pedacinho de terra, vamos vender um pedacinho de terra. E venderam. E a mulher, Safira e Ananias, combinaram o seguinte, olha, vamos lá também na igreja, e a gente faz o seguinte, Barnabé e muitos outros estão vendendo os seus bens e estão levando todo o dinheiro, mas olha, a gente não vai levar todo o dinheiro não. Mas vamos fazer o seguinte, a gente fica com uma parte, leva o restante, mas lá para os apóstolos a gente diz que foi tudo. Embora ninguém tivesse perguntado isso a ninguém. Mas eles queriam fazer igual aos outros. A igreja dando seus primeiros passos. O cristianismo avançando em Jerusalém, em Judéia, em toda Samaria e logo mais até os confins da terra daquela época. Mas as trevas queriam penetrar na igreja de Cristo. Ananias e Safira, a Bíblia vai dizer que eles deixaram-se encher dos intentos de Satanás, encher-se de Satanás em seus corações, pegam e fazem esse esquema, né? Vende uma propriedade, separam uma parte para eles, chegam lá para os apóstolos, mas dizem, olha, está aqui tudo o dinheiro que nós conseguimos de uma propriedade que nós estamos entregando à igreja. Pedro se levanta e pergunta para Ananias, Ananias, por que você deixou o seu coração, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Em outras palavras, Ananias, por que um coração que era para ter a luz do mundo e andar na claridade, andar na transparência, por que, Ananias, você se deixou ser tragado pela escuridão? E naquele mesmo momento Ananias morreu. Alguns instantes depois, a sua mulher teve o mesmo destino. Ninguém sabia na igreja daquilo. Ninguém. Nem Pedro, nem Paulo, nenhum dos outros discípulos, nenhum daqueles outros seguidores sabiam. Isso era um acordo entre Ananias e Safira feito na calada da noite. A pessoa que pagou não sabia o que eles iam fazer com o dinheiro. Mas a luz do mundo é aquela que revela o escondido. Deus sabia o que Ananias e Safira estavam fazendo. E para deixar como exemplo bem claro para a igreja e que chegasse a todas as eras, a penalidade para Ananias e Safira foi a morte. A punição, porque tentaram achar que poderiam esconder algo de Deus, foi a morte, foi um fim bem trágico de ambos. A luz do mundo é aquela que revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas. E com ele, Daniel termina dizendo, e com ele mora a luz. Deus habita na luz, nada pode ofuscar a luz de Deus. Podem ser as trevas mais tremendas deste mundo que tentem se aglutinar contra a obra de Deus, contra o servo de Deus. Mas aquele que tem Jesus como a luz do mundo na sua vida não será tragado. Quando Pedro acusa Ananias e Safira, ele diz, por que vocês deixaram encher-se o coração de Satanás? Por que vocês deram brechas para as trevas? Por que vocês compactuaram com a escuridão? Por que vocês quiseram andar no meio das trevas sem ter a luz do lado de vocês? Sem ter disponível a luz do mundo? Mas nada que é escondido que não possa ser revelado diante da luz de Deus. Deus é aquele que dá um senso de direção para a vida daquele que aceita, que realmente quer o senhorio de Cristo. Mas Deus também é a luz do mundo para revelar tudo aquilo que foi escondido. A reflexão que devemos fazer agora é a seguinte: tem algo em minha vida que eu acredite que esteja sendo escondido de Deus? Há comportamentos, há práticas na sua vida que você possa dizer, não, isso aqui eu vou continuar fazendo, mesmo antes eu fazia de conhecer a Cristo, mas isso aqui ele deixa comigo, isso aqui ele não está sabendo? Será se você tem o mesmo pensamento que Ananias e Safira tiveram? Se ele é a luz do mundo, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e nele habita a luz. Pense bem nisso. Essa luz do mundo que nós queremos para iluminar os nossos passos é a mesma luz que não aceita que haja trevas em nossa vida.
tal grande a responsabilidade do cristão na sua conduta com Deus, diante de Deus. Consagração, transparência, verdade. São itens, são práticas, são virtudes que um cristão deve ter e deve apresentar ao mundo. Porque não há nada diante de Deus que não possa ser revelado, porque a luz do mundo revela o escondido. Ele nos dá senso de direção, ele revela o escondido, e agora eu quero acabar aqui para não ficar muito longo, como dizendo também que, sendo a luz do mundo, Jesus confiou a todos aqueles que querem segui-lo o poder de iluminar. A outra passagem que nós temos que Jesus fala sobre ser a luz do mundo, aparece lá em João capítulo 9. Ele diz assim, enquanto ele está falando ali sobre o cego de nascença que é curado, e ele vai dizer o seguinte no versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão que Jesus usa no versículo 5, enquanto estou no mundo. Ele vai falar antes sobre a noite, que devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite se aproxima. Depois temos que realizar a obra, ele diz que tem que realizar a obra daquele que o enviou. Vai falar sobre a noite, quando ninguém pode trabalhar. E ele acrescenta, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E uma palavrinha ali nos chama a atenção nessa afirmação de Jesus, enquanto estou no mundo. Então ele diz, eu sou a luz do mundo. E um pouquinho mais adiante, é interessante que ele acabou de realizar ali um milagre sobre fazer ver aquele que era cego de nascença. Ele logo em seguida ele fala isso aí, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Antes ele afirmou, eu sou a luz do mundo. Agora ele acrescentou, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E essa palavra merece uma atenção especial nossa, falando sobre esse tema de Jesus, a luz do mundo, aquele que ilumina os caminhos, ilumina nossos passos, aquele que revela o escondido, mas que Jesus desejava, que essa luz permanecesse. E ele acrescenta ali o enquanto estou no mundo, porque logo em seguida, e eu creio que aqui todos nós sabemos dessa sequência, Jesus seria traído por Judas, seria julgado, seria levado à cruz do Calvário, morreria, e 3 dias após ele ressuscitaria, passaria 40 dias com seus seguidores, e após isso o que ele faz? Ascende aos céus. Ele volta e a Bíblia diz que hoje ele está sentado ao lado direito de Deus no seu trono. Jesus voltou para o lado do Pai, Jesus voltou para o seu trono celestial. Só que no pensamento de Jesus, não bastava que ele fosse a luz do mundo enquanto ele estivesse no mundo. Essa luz precisava continuar acesa. Essa luz precisava continuar iluminando o passo de outras pessoas. Essa luz precisava continuar a revelar aquilo que é escondido. Essa luz precisava não se apagar. E o que Jesus faz? No Sermão do Monte, ele diz para os seus discípulos, para os seus seguidores o quê? Vocês são a luz do mundo. Enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Mas Jesus ascende aos céus. Ele volta novamente para o lado do seu Pai. Mas essa luz não podia se apagar, porque senão o mundo voltaria a viver em plena trevas. O que ele faz? Ele transmite aos seus seguidores, ele transmite àqueles que o receberam como a luz de suas vidas, capacidade, o poder, para que também se tornassem fontes, para que também pudessem ser emissários dessa luz que ele emitiu enquanto ele esteve no mundo. A palavra que ele disse para os seus seguidores agora foi essa: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Observe que antes de partir para os céus, Jesus disse: olha, enquanto eu estou aqui fazendo a obra que meu Pai me deu, eu continuo sendo a luz do mundo. Mas depois que eu voltar para o meu Pai, essa luz não pode se apagar. E para aquele que recebeu a luz do mundo,
Deus capacita, Deus concede o poder de ser esse transmissor. Deus concede a capacidade de que as vidas dos seguidores de Cristo possam iluminar a vida de muitos outros que ainda estão em trevas. E agora é a nossa responsabilidade. Jesus, a luz do mundo, nos coloca como emissários, como que transmite essa luz para nós, para que possamos espalhar essa luz aonde houver trevas. É por isso que a gente diz que onde um cristão pisa, por mais que o ambiente seja carregado, por mais que tenha obra do mal, por mais que tenha pessoas vivendo envolvida totalmente com as trevas, onde pisa um cristão, esse lugar muda. Se um cristão pisa no lugar e esse lugar continua do mesmo jeito, você tem que acender uma luz de alerta. Uma luz de alerta, parece até um trocadilho. Você tem que acender uma luz de alerta, porque parece que a luz de Deus não está brilhando em você. Porque vocês são a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando eu voltar para o meu Pai, vocês serão a luz do mundo. Aqueles que receberam Jesus Cristo, receberam também esse foz, receberam também essa chama, receberam também essa tocha, que vai iluminar lugares e vidas que ainda estejam em trevas. É por isso que o cristão não pode ter medo das trevas, mas ele, com a luz de Cristo, ele vai e dissipa as trevas, com a luz de Jesus, que está em sua vida, que faz parte da sua vida. Ah, irmãos, quantas lutas nós temos pela frente, quantas batalhas espirituais você ou não está enfrentando ou ainda vai enfrentar, quantas trevas não estão se levantando diante da sua vida, em forma de pessoas, em forma de circunstâncias, ou de qualquer outra forma, mas você tem que se lembrar nessa hora que você é a luz do mundo. Você tem Jesus no seu coração. E se trevas estão se levantando contra você, você vai dissipar essas trevas com a luz que você recebeu de Jesus. É assim que o crente faz. É assim que o crente vive. Ele dissipa as trevas, ele pisou no lugar que está em trevas, ele mostra a luz de Jesus, ele já mostra as suas credenciais. Aqui tinha trevas, porque agora vai ter a luz de Jesus. E é assim que o crente caminha. É assim que o crente batalha. É assim que o crente vive, com a luz do mundo em seu coração e dissipando essa luz onde houver trevas. Levando essa luz a pessoas que estão perdidas. Perdidas em quê? Nas trevas. Levando essa luz a ambientes que estão dominados pelo mal. Você leva a luz de Jesus e essa luz vai dissipar todas as trevas. É assim que o crente faz, é assim que o crente caminha. Ele não dá passos para trás diante das trevas. Ele foca a luz de Jesus nessas trevas. E assim ele vai vencendo, assim ele vai avançando, assim ele vai crescendo. A gente vive num mundo terrível. Paulo, quando escrevia a igreja de Roma, ele já previa alguma coisa. A partir do versículo 28 do primeiro capítulo, ele diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E olha o retrato da humanidade. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Você conhece alguém com alguma dessas características? Esse é o mundo que jaz no maligno. Esse é o mundo que é composto por pessoas que estão em trevas. Qual é a solução para isso? É nós levarmos a luz de Jesus a pessoas que fazem parte dessa lista, que estão perto de nós, que Deus colocará diante de nós. Você responde às trevas com a luz de Jesus. É assim que o cristão faz. É nesse mundo que a gente está vivendo. Um mundo entregue à maldade, um mundo entregue à perversidade, um mundo entregue à imoralidade. O que nós temos que fazer? Deixar brilhar bem forte
a luz de Jesus através do nosso viver. A palavra que o apóstolo Paulo usa é que nós devemos ser como luzeiros no mundo que está em trevas. Nós devemos ser como astros, não para brilhar por conta própria, não é isso. Nós devemos ser como astros, como luzeiros, como receptores da luz de Jesus, mas não para ficar somente para os nossos passos, mas para focar diante de vidas em trevas e levar a luz de Jesus a essas pessoas e a esses lugares. E assim eu concluo. Esse Jesus que se identificou como sendo a luz do mundo é o Jesus que, se está no seu coração, é aquele que é capaz de te dar direção aos seus passos. Você pode até estar pensando nessa noite, mas parece que está tudo tão escuro, está tudo tão embaçado na minha vida, eu não estou conseguindo ver o final desse destino. Jesus prometeu que Ele é a luz do mundo e que através da sua palavra Ele ilumina os passos. Deixe Deus guiar os seus passos. O destino, Ele garante que você vai chegar. Saiba também que Jesus, a luz do mundo, é aquele para o qual nada, absolutamente nada, ficará às ocultas. E hoje talvez seja o momento de você pensar a respeito da sua vida e a sua relação com Deus. Há algo em trevas na sua vida? Há algo que você não permite que a luz de Jesus ilumine esse segmento da sua vida? Será se você é um bom cristão dentro da igreja, mas depois da porta da igreja para fora, as trevas conseguem encher o seu coração como encher o coração de Ananias e Safira? É um momento de reflexão. Satanás tentou penetrar, fazer com que as suas trevas penetrassem na igreja primitiva através de pessoas que faziam parte daquela igreja. E por onde ele entrou? Por brechas no coração, da ganância, da falsidade, da mentira. Não deixe que Satanás coloque compartimentos de trevas na sua vida, mas deixe que a luz do mundo ilumine todo o seu ser. E por fim, permita ser um emissário dessa luz de Jesus. Se você já tem essa luz dentro do seu coração, por que você não está iluminando pessoas que estão em trevas? Por que você não está iluminando lugares, ambientes que estavam até antes da sua chegada dominados pelas trevas? Você tem que levar a luz de Jesus. Deus te concedeu poder para isso. Deus capacitou cada filho e filha dele para iluminar diante das trevas. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas quando eu partir para o céu, vocês serão a luz do mundo. A igreja tem que ser a luz do mundo. A igreja que tem que iluminar os perdidos, a igreja que tem que mostrar a palavra de forma bem clara aos pecadores, a igreja que tem que dar bom testemunho, transparência, verdade, honestidade, vida íntegra. E a igreja somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. O que importa é que tenhamos o bom entendimento do que Jesus quis dizer quando Ele mencionou: eu sou a luz do mundo. Ele é que vai te dar a direção para a sua vida. É Ele que não permite que haja alguma coisa oculta no seu viver. E é aquele que quer te usar com poder para iluminar a vida de muitos outros. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa. Obrigado por cada vida, Senhor, que se faz presente aqui nesse auditório. Eu te peço, Senhor, que não as minhas palavras, mas as Tuas palavras, através da ministração do Espírito Santo, possam ter tornado claro uma das formas que Jesus se auto-identificou quando Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo para dizer para cada vida aqui nessa noite que Ele vai iluminar os seus passos, que Ele não vai abandonar na jornada, mesmo que você esteja caminhando numa noite bem escura. Ele vai iluminar cada passo da sua vida. E se obedecermos a Tua palavra, sim, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho,
Tu nos acompanharás. Se te obedecermos, Senhor, se nos consagrarmos, Tu sempre nos dará o senso de direção que devemos seguir. Mas que não haja nada, ó Deus, que na nossa tola imaginação possamos acreditar que esteja oculta aos Teus olhos. Que possamos deixar brechas para que as trevas possam contaminar o nosso coração. Não, Senhor. Mas que a luz de Deus ilumine todo o nosso ser. Que a luz de Deus ilumine os nossos pensamentos. Que a luz de Deus ilumine as nossas emoções. Que a luz de Deus ilumine nossos sentimentos. Que a luz de Deus ilumine o nosso falar. Que a luz de Deus ilumine tudo o que fizermos. E que possamos, Senhor, ser esses transmissores dessa luz que é capaz de dissipar todas as trevas que possam estar por perto. Que possamos ser luz aos perdidos. Que possamos ser luz em casa, no trabalho, na escola. Que possamos ser diferenciados como pessoas que brilham, mas não por méritos próprios, pelas suas qualidades, mas brilham, e as pessoas do mundo possam reconhecer isso, brilham porque são diferentes delas, são diferentes dos outros, porque a luz de Deus brilha em seus corações, brilha em suas atitudes, brilha em suas falas. Meu Deus, que não haja trevas entre nós, que a Tua luz nessa noite remova qualquer espécie de trevas em nossas vidas. Que a Tua luz nessa noite reafirme a Tua palavra que diz que Tu guiarás os nossos passos. Basta nós seguirmos a Tua palavra. Que a Tua luz, ó Deus, nos lembre nessa noite que Tu nos comissionaste para sermos transmissores da luz de Jesus em meio às trevas. Essa é a oração que eu faço, ó Deus. Despede-nos em paz para os nossos lares. Dai-nos um abençoado restante de semana, Senhor. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. É a oração que Te fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.